Juventude Espírita do Amazonas. Estamos aqui na Semana do Jovem Espírita de 2020, que este ano está sendo comemorada entre os dias 9 e 15 de novembro de 2020. Tudo isso em comemoração ao dia 13 de novembro, que é o Dia do Jovem Espírita. Mas por que dia 13 de novembro é o Dia do Jovem Espírita? Bem, isso aí foi porque... Eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Mas antes disso é porque no dia 13 de novembro de 1949 tivemos um ato solene de reunião de todas as juventudes espíritas que eram dispersas e elas se reuniram em uma só força que criou o Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, né, vinculada ao Conselho Federativo Nacional. O Conselho Federativo Nacional tinha sido criado há pouco tempo, naquela época, né, em 1949, no dia 5 de outubro, pelo Pacto Áureo. Então, o dia 13 de novembro é uma data histórica para as juventudes, porque foi dali em diante que nós pudemos caminhar juntos, colocando energia e força para melhorar as atividades de infância e juventude do movimento espírita brasileiro. Como é que funcionava? Por que foi preciso acontecer isso? É que antes, quando surgiram as juventudes, elas eram independentes, elas eram dispersas. Nós não temos um registro específico de início das juventudes ou das mocidades espíritas, mas pelos jornais que lemos, né, aquilo que a gente consegue acompanhar, esses grupos de juventude surgiram na década de 30, 1930. Mas eles surgiram assim de maneira espontânea e os grupos eram independentes. Assim, eles se vinculavam ou não, mas normalmente eles eram vinculados a determinadas instituições espíritas, mas eles não faziam parte daquela organização, né, da instituição. Mas eles se vinculavam, eles chamavam assim, por exemplo, Juventude Espírita do Centro Espírita tal. Então, era uma juventude, é como se fosse uma coisa independente que se ligava ao Centro Espírita. Usava as dependências do Centro Espírita, tinha como referência o Centro Espírita, mas tinha a sua independência de atividades. E isso surgiu porque as casas espíritas, na época, ainda não tinham alcançado um nível institucional, organizacional, que tivesse atividades voltadas para jovens. Né? Os jovens, então, sentiram essa necessidade, queriam conversar com pessoas que tivessem mais ou menos o mesmo nível de maturidade para trocar ideias sobre a doutrina espírita. Né? E aí eles, então, tiveram essa iniciativa. Né? Vamos nos reunir para estudar e trabalhar pelo próximo. Então, essas juventudes ou mocidades, dependia muito, né? Mas eu chamava juventude espírita ou mocidade espírita, elas se reuniam basicamente para fazer estudo do Livro dos Espíritos, estudos doutrinários e também atividades assistenciais, né? Levar comida para quem precisa, aos moradores de rua, alimento, abrigo, etc. Então, eles se reuniram com esses objetivos, né? Então, cada região, cada cidade, cada bairro acabava, dependendo da iniciativa de determinados jovens, acabavam tendo as suas juventudes. Então, os centros espíritas não tinham o seu departamento de juventude, mas eles tinham juventudes, não eram todos, né? Mas o que existiam juventudes linkadas. Então, nesse processo, acabou tendo várias juventudes independentes que não tinham, digamos assim, uma atuação a partir da organização institucional de determinados centros espíritas, mas que funcionavam muito bem, né, com os seus objetivos. E aí, depois de algum tempo, nós tínhamos basicamente duas grandes representatividades, né, já na década de 40. Né? Era a União da Juventude Espírita do Distrito Federal e o Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas do Brasil. Então, o Conselho Consultivo de Mocidades do Brasil ficava em São Paulo e a União da Juventude Espírita do Distrito Federal ficava no Rio de Janeiro. Lembrem, né, 1940, 47, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Então, essas duas entidades, elas uniam várias juventudes, mas mesmo assim eram duas entidades. Né? E tinham a sua independência, não existia ainda essa organização, né, que pudesse dar um direcionamento onde as pessoas pudessem dar as mãos juntas.
Mas aí vem, então, na década de 40, melhor dizendo, né, já no final da década de 40, em 1949, no dia 5 de outubro, aconteceu a assinatura do Pacto Áureo. O Pacto Áureo foi um grande evento histórico para o movimento espírita brasileiro, pois naquele momento foi-se feita a união de todas as instituições espíritas do Brasil em torno de um objetivo, de um procedimento só, que era a melhoria do movimento espírita brasileiro. Aqui não existia, né, ainda essa união, cada instituição ia para um lado, etc. Existiam algumas divergências, as pessoas não concordavam bem com determinados encaminhamentos, enfim, cada um tinha a sua liberdade. Mas chegou um momento em que eles chegaram à conclusão de que seria interessante, mesmo respeitando as divergências, colocar as divergências de lado e estarmos juntos. E por isso eles assinaram um pacto, então, que a partir dali eles estariam juntos. É o famoso Pacto Áureo. Esse pacto foi assinado no dia 5 de outubro de 1949 e criou o Conselho Federativo Nacional. Ok? Mas, paralelamente a isso, né, existiam as juventudes que eram independentes, como eu estava falando antes, porque elas não eram ligadas a determinados níveis organizativos do movimento. Então, as duas entidades que eu falei, né, a União da Juventude Espírita do Distrito Federal e o Conselho Consultivo das Mocidades Espíritas do Brasil, eles continuavam independentes. Só que eles começaram a perceber, as pessoas que participaram, que as mesmas questões positivas que o Pacto Áureo estava levando para o movimento todo, eles também precisavam. Eles precisavam se unir, eles precisavam, porque ninguém fazia isso, né, por má vontade, era como as coisas se desenvolveram. Então eles notaram que o Pacto Áureo foi uma coisa boa e eles devem ter pensado assim: legal, isso é bom para a gente também, eu acho que as juventudes também precisam disso. Então se articulou várias reuniões, e aí, no Rio de Janeiro mesmo, no dia 13 de novembro de 1949, foi foi feito um ato solene de reunião das juventudes, onde aquelas duas entidades deixavam de existir, e se criou, então, o Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, vinculada ao Conselho Federativo Nacional. Portanto, não era mais necessário ter essas ações em separado, agora estaríamos todos juntos. Então, por isso, esse dia é um dia de muita alegria, é um dia que deve ser comemorado. Deve ser comemorado como o dia em que foi realmente reconhecida a necessidade de união dos jovens espíritas, que vem sendo feita até hoje, né? Então, o jovem espírita sempre com a sua contribuição importantíssima para o movimento, desde o início, desde antes, quando ainda estava se preparando a vinda da doutrina espírita, né? A gente vai lembrar das irmãs Fox, que eram duas jovens, né, que tinham entre 15 e 17 anos, né? Elas fizeram, né, parte dessa linha precursora do espiritismo, quando em Hydesville participaram daqueles fenômenos que chamaram a atenção, enfim, etc., né? O nome delas era Mag e a Kate e a Mag Fox. Então eram jovens, né, já preparando a chegada, a vinda do espiritismo. E quando Kardec estava fazendo a codificação, a principal ajuda que ele teve eram as filhas de seu amigo, né, que eram jovens, elas tinham entre 15 e 20 anos, que participaram ativamente da codificação. Eram duas jovens, né, a Julie e a Caroline, né, que tiveram, né, uma participação excepcional com a codificação, trabalhavam incessantemente, trabalharam muito, eram jovens dedicados, médios, né, incessantemente se dedicando ali àquele trabalho junto com Allan Kardec. Então, juventude presente ali também, né? E dali em diante, muitas coisas aconteceram, e aí até chegar na Combrage, que eu estou até com a camisa aqui, né? Vou ver moto aqui para vocês, apresentando o Amazonas, né? Mas muita coisa aconteceu e a juventude sempre presente, né? A juventude nunca foi o futuro, a juventude sempre foi presente, a juventude espírita contribuindo muito com o desenvolvimento do movimento espírita. E por isso é importante termos sempre em mente esse grande compromisso que temos de sermos jovem espírita. O que é ser jovem espírita, né?
é estar aliado à construção de um mundo melhor, é ser uma força ativa de uma nova sociedade, né? Aliado ao bem, lembrando das leis morais, lembrando daquilo do Evangelho, lembrando das lições de Jesus e buscando trilhar o caminho do bem. Por isso, o dia 13 de novembro deve ser sempre lembrado como uma data especial, uma data histórica da União das Juventudes Espíritas e também um compromisso do jovem espírita com o movimento espírita. Avante, juventude!